Olá, prosseguindo na leitura e comentários das parábolas do Evangelho, neste vídeo vamos examinar a parábola da rede lançada ao mar. Esta parábola está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, e dos versículos de 47 a 50. A parábola é a seguinte: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Nós notamos a semelhança entre essa parábola e a parábola do joio, em que Jesus, estando em Cafarnaum, estava à beira da praia e o povo se chegou para ouvi-lo. Ele adentra um barco, o povo fica na praia e ele começa a falar ao povo. E falando ao povo, ele fala através de parábolas a respeito do reino dos céus. O capítulo 13 praticamente versa sobre esse tema, o reino dos céus. Várias parábolas. E a primeira parábola que está registrada neste capítulo 13 é a parábola do joio e do trigo. Então ele está falando para pessoas que moravam ali na região de Cafarnaum, que era uma região agrícola e pesqueira. Essa era a base da economia da região ali. Claro, tinha os grupos de serviço na cidade e tal, mas o fundamento da economia da região era a agricultura e, claro, também tinha a pecuária, não é? Que eles também mantinham, mas nesse caso tratava-se da agricultura e da pesca. A pesca, no caso da parábola da rede lançada ao mar, e a agricultura, no caso da parábola do joio e do trigo, para, através desta figura de linguagem chamada de parábola, ele pudesse falar sobre este assunto do reino dos céus. Aqui ele está falando para que a gente possa se identificar se nós somos joio ou trigo, se nós somos peixes bons ou ruins. Esta é a comparação nos dois casos, para que nós possamos nos entender dentro do contexto deste ensino, onde que ele fala nos dois casos sobre a consumação dos séculos, onde no outro caso fala sobre o fim do mundo, não é? E aqui fala sobre a consumação dos séculos, o que é a mesma coisa. Por que Jesus fazia desta maneira? Se ele já tinha falado a parábola do joio, por que falar sobre o mesmo assunto agora no caso de a rede lançada ao mar? É uma técnica utilizada para que as pessoas pudessem memorizar a ideia. Porque as pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever. Os únicos que sabiam eram os escribas, os fariseus, pessoas de maior cultura. Mas no caso do povo em geral, não. Então o que ele falava era preciso que aquilo fosse memorizado. Era uma técnica utilizada na época pelos escribas, pelas pessoas de maior cultura, não é? Então fala sobre a parábola do joio e como num espelho, não é? Reproduz a mesma parábola usando outra figura,
mas a ideia é a mesma, ela é como um espelho, ela é repetida depois. E assim é a técnica utilizada por Jesus em todo o Evangelho. E no Antigo Testamento, a mesma coisa. Usam essa técnica de 2 em 2. Fala de um jeito, depois fala a mesma coisa de outro jeito. Muito bem. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. A rede aqui é o Evangelho. E o mar é o mundo, as pessoas do mundo. Então o Evangelho é lançado em todo o mundo. Muitas pessoas se interessam, são atraídas por aquelas ideias. Então o que acontece? A rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixe. Então pessoas mais interessadas e empenhadas, pessoas menos interessadas e menos empenhadas, como fala na parábola do semeador. A semente do semeador cai à beira do caminho, vêm as aves do céu e a comem, a semente cai em terreno pedregoso, vem o céu, não tinha terra, morre, cai dentro do espinheiro, mas quando cresce os espinhos abafam, e depois tem outros onde a semente cai em terra boa e pode-se colher a 30, 60 e 100 por um. É a mesma ideia, não é? Que são os peixes bons e os peixes ruins, a todo tipo, não é? Assim como lá na parábola do joio. Há o joio que cresce junto com o trigo. Na hora da ceifa, são separados. O joio é lançado no fogo e o trigo vai para os celeiros. Aqui vamos continuar. E estando cheia a rede, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Veja a ideia do joio e do trigo, onde na ceifa é atado o joio em molhos, cortado e lançado no fogo, e o trigo é levado para o celeiro. Aqui o que acontece? Os pescadores que puxam aquela rede de arrastão, são 2 barquinhos, né? Uma parte da rede fica num barco, outra parte no outro barco, e eles vêm naquele arrastão recolhendo todo tipo de peixe que cai na rede, uma rede de malha fina, digamos assim. Então o evangelho é disseminado por todo mundo, muitos são atraídos, mas existem aqueles que são atraídos por razões mundanas. Vamos lembrar que Jesus utiliza para definir o joio, e assim nós transportamos aqui para os peixes bons, peixes ruins. No caso do joio, os peixes ruins. O joio eram aqueles que, como diz ali, causam escândalo e também cometem iniquidade. Essas 2 características definem o joio e podemos transportar também para a parábola da rede, onde os peixes ruins são aquelas pessoas que causam escândalo e cometem iniquidade. Os que causam escândalo são as pessoas que enganam outras pessoas para proveito próprio, mentem, distorcem, induzem as pessoas ao erro. E essas pessoas causam escândalo, não é? E cometem iniquidade. São as pessoas injustas, que são autoritárias e não são pessoas que consideram a outra pessoa. Então, que cometem escândalo e os que causam escândalo e cometem iniquidade. Este é o joio, este é o peixe ruim, que são lançados fora, não é? E o trigo, no caso da primeira parábola, são as pessoas que são filhos do reino, que é a mesma coisa para os peixes bons que são lançados aqui nos cestos.
Os que separam ali, assentando, os apanham, jogam para os cestos e os outros jogam fora. Aí Jesus explica, agora transportando-se isso para a realidade da humanidade, fora da figura de linguagem. Ele fala: assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Nós já comentamos também, naquela parábola do joio, que o planeta Terra, a humanidade terrestre, na questão da sua evolução moral, ainda está na condição de planeta de expiações e provas, onde o mal suplanta o bem. Não é? Esta é a característica da moralidade da humanidade como um todo. O mal supera o bem. Há muitas pessoas que ainda são muito apegadas às coisas materiais e agem segundo maus instintos, usando a força para a dominação, para enganar e tudo, para terem poder, para terem riqueza e todas essas coisas que nascem do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Essa é a característica deste planeta. Mas isto é permitido que aconteça até um certo limite. Não pode ficar indefinidamente nesse estágio de evolução, porque há uma programação divina que todos possam crescer para Deus. Esta força natural, divina que há em toda criatura, que nos impulsiona para Deus. Aqueles que se recusam teimosamente não poderão continuar no planeta quando chegar o fim deste período, não é? Onde é permitido que experimente, embora já tenha toda a informação que precisam para praticar o bem, através das escrituras, através do exemplo de espíritos elevados que reencarnam no planeta. Mas isso não pode prosseguir indefinidamente, porque muitos teimosamente se apegam aos seus desejos, se apegam às coisas materiais e não querem saber de sair dali. Gostam disso e pronto. Mas há um limite. É como quando vamos na escola. Você tem o ano todo para estudar. É dada a matéria, você vai estudando, até que chega no fim do ano tem o exame. Aquele que passa no exame vai para a série seguinte. Aqueles que não passam no exame, não aprenderam o que era necessário, reprovam de ano. Mesma ideia. Então, aí está o que acontece. A consumação dos séculos é esta época que nós estamos vivendo agora. Estamos vivendo este período de consumação dos séculos, onde os peixes bons permanecerão na terra. Entre aspas, peixes bons são pessoas, né? Pessoas que já predominantemente praticam o bem, já não são afeitos a causar escândalo nem praticar iniquidade. Esses permanecerão na terra. Agora, os peixes ruins são lançados fora. O joio é cortado e lançado no fogo. Ou seja, são retirados do planeta. Aqui permanecerão aquelas pessoas aptas a viverem num mundo onde o mal não prejudique o progresso daqueles que estão habilitados a progredir. Então é muito interessante esta questão, e a parábola vem, assim Jesus fala, parábola do joio e do trigo, e depois, mais para frente, ele repete a mesma ideia. Tanto que ele pergunta na sequência, para os discípulos que ali estão com ele na casa, só os discípulos, o povo não veio nesta. Ele pergunta assim: e disse-lhe Jesus, entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Então veja que eles agora entenderam.
E quando Jesus fala a parábola do trigo para o povo, os discípulos foram particularmente procurar Jesus para que Jesus explicasse a parábola do joio e do trigo. E quando eles foram a Jesus, então Jesus também apresenta esta parábola da rede lançada ao mar, para que eles então vejam a mesma ideia apresentada aqui. Então aí está, muito interessante o estudo desse capítulo 13, que tem essa característica, né? Onde o estudo mais aprofundado do capítulo vai nos levar a uma técnica que eles utilizavam, tanto para escrever como para ensinar, chamado de quiasma. Falaremos desse assunto, mas em outra oportunidade. No próximo vídeo, nós prosseguiremos ainda no capítulo 13 de Mateus, com a parábola que fala a respeito das coisas novas e velhas, que está no versículo 52 e 53. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.